conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos ter os nossos pensamentos nas coisas boas. Ter os nossos pensamentos direcionados para as coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deve ser honrado. Deus deve ser louvado por essas coisas boas, por esses momentos bons que Ele nos tem contemplado, Ele nos tem dado, né? Nós temos que lembrar, louvado seja o nome do Senhor, dos benefícios e testificar desses benefícios, louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus por você estar passando por esse momento. Agradeça ao Senhor por você estar passando esse momento de pandemia, esse momento que é algo que nunca se foi visto na face da terra, né? Nunca se viu. Às vezes nós podemos ver aí um surto, mas esse surto acabou virando uma epidemia. Epidemia, um surto é algo local, é algo que acontece numa região. Depois a epidemia é algo que acontece numa cidade. Isso vai se alastrando. Depois ela passa a ser uma pandemia que vai se alastrando no mundo, né? E ela vai passar a ser uma endemia. Uma endemia é algo que não para, né? Então, está indo para esse caminho de ser uma endemia. Vai ser como uma gripe, que até hoje não tem algo para curar, né? E isso está tudo nas mãos do Senhor. É Deus que controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós devemos agradecer ao Senhor. Agradecer porque nós sobrevivemos. Agradecer porque você está sobrevivendo, você está sobressaindo, você está vencendo. Muitas pessoas, infelizmente, elas se foram pela vontade do Senhor. Mas você está aqui. Você está aqui presente. Você sobreviveu. Você venceu. Você está aí cuidando da sua família. Você está aí com seus filhos, com seus netos, com seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o grande livramento de Deus. Esse é o ano do grande livramento do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, né? Estamos levantando aí muitas coisas contra a igreja, mas levanta para cair, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor, ela prevalecerá. As portas do inferno, ela não vai prevalecer diante da igreja do Senhor. Então esse texto aqui do Salmo 103, um salmo muito lindo, e esse texto ele tem a base aqui e o propósito de levar o cristão, de levar o servo do Senhor a relembrar aqueles fatos que trouxeram alegria ao seu coração, aqueles fatos que trouxeram paz, trouxeram momentos felizes de lutas, mas você venceu, né? Muitos passaram por lutas, louvado seja o nome do Senhor. Se eu for enumerar as lutas que nós passamos, nós ficaríamos aqui. Mas eu louvo a Deus, porque as lutas nos ensinaram a sobreviver, a valorizar, a exercitar, a crescer, a perseverar, né? A conquistar, a sonhar. E isso é maravilhoso, isso é a vida. Então o salmista aqui diz, ele sugere para que nós bendiga ao Senhor. Bendize ao Senhor, louve ao Senhor, né? E nunca se esquecer dos seus benefícios, dos favores de Deus. Nunca se esqueça da mão de Deus. A mão do Senhor, ela está sempre estendida, ela não está encolhida para os seus filhos.
A mão do Senhor, ela está sempre estendida para você. Ela nunca está encolhida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aí, nós temos, irmãos, motivos sobejos para glorificar ao Senhor. Nós temos motivos sobejos para nos lembrar dos grandes livramentos, das grandes bênçãos, dos grandes cura sobre as nossas vidas, sobre os nossos parentes, né? E nós podemos lembrar que a primeira coisa que Ele fez foi mudar a nossa vida. Ele nos dá a salvação. O primeiro fato que Ele mudou foi transformar a minha vida, foi transformar a sua vida, foi transformar a vida da sua família. A palavra do Senhor diz que tudo se fez novo na nossa vida. Algo que Ele fez para nós. Ele transformou, Ele nos deu um novo nascimento, Ele nos deu uma vida abençoada. E nós estamos isentos das grandes tribulações. Sabemos que nós não estamos só, irmãos, porque a palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor, né? A presença de Deus na nossa vida é que vai acalmar o nosso coração. A presença do Senhor é que vai nos fortalecer, né? Muitos, às vezes, têm medo, às vezes até de morrer, mas nós temos, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que ter essa confiança. Né? Nós estamos na mão do Senhor, nós estamos nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor, Paulo diz que o morrer é lucro. Então, quando o cristão morre, estavam falando esses dias, um pastor falando, né, que Deus não tem prazer na morte do justo, né? Mas eu já vi uma parte também na Bíblia que mesmo aqueles como é que se diz? Aqueles soldados, né, quando eles matavam as pessoas, matavam os cristãos, eles estavam fazendo um favor a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, obrigado. Nós não podemos sair da presença de Deus. Nós não podemos sair da presença do Senhor, né? Moisés, ele teve um momento também que Deus eles tinham feito alguma coisa que não agradou ao Senhor. O povo então se rebelou. E então ele falou: não, a minha presença não vai mais com vocês. Eu vou enviar um anjo. E Moisés interpelou e disse: olha, se a presença do Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Né? Então Moisés falou: olha, risco o meu nome do livro da vida. Né? Mas nós necessitamos da sua presença. Nós precisamos da presença de Deus. E aqui então o Senhor falou disso. Pois então, irá a minha presença contigo, para quê? Para te fazer descansar. A presença do Senhor. Nunca se afaste da presença de Deus. Eu estava lendo um trecho parece Deuteronômio 13, que quando houve essa dissensão no povo de Israel, então Deus se manifestava somente a Moisés. Então, quando vinha a presença de Deus através da fumaça, e o povo não podia, porque rebelou contra Moisés, então a palavra do Senhor diz que o povo, eles levantavam a cabecinha assim, ó, para ver a presença de Deus. Eles esticavam o pezinho assim e levantavam a cabeça, está na palavra de Deus. Eles levantavam a cabecinha assim para ver se via um pouquinho a presença de Deus. Porque a presença de Deus faz o nosso coração descansar. A presença do Senhor, irmãos, vai fazer você descansar.
Você que às vezes se encontra atribulado, você se encontra às vezes triste, abatido, né? Esse povo, ele estava abatido, estava triste, porque se afastou da presença de Deus. E eles levantavam o pezinho e levantavam a cabecinha para ver Moisés falar com Deus. Para ver a presença de Deus. Nós temos a necessidade de Deus, irmão. Nós temos a necessidade da presença do Senhor. Adão pecou, se afastou da presença de Deus, e teve um momento que ele ficou escondido porque fez algo que não agradou a Deus. Mas o Senhor estava buscando Adão, porque queria um relacionamento com ele. E Adão, então, todas as tardes, ele tinha comunhão com Deus. Ele falava com Deus. A presença do Senhor estava ali, era inefável para eles. Mas o pecado separou, né? Esse é um problema, né, que nós temos, nós nos afastamos do Senhor. Mas glória a Deus, porque Jesus, ele veio ao mundo para nos reatar, nos trazer esse relacionamento, fazer com que nós nos achegamos a Deus e que nós nos aproximamos do Senhor. Nós falamos, nós colocamos o nosso coração na sua presença, nós nos deleitamos sobre Ele, nós falamos com Ele, nós entregamos nossos sonhos a Ele, entregamos o nosso caminho a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós ficamos inteiramente na sua dependência. Amém? Essa é a presença do Senhor, né? Diz, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse ele, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, né? Então essa oração de Moisés, Deus compadeceu e Deus mudou a sua resolução. Deus amava Moisés, Deus honrava Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, bendize ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo estando gemendo, mesmo estando lutando, louve, bendiza a minha alma ao Senhor. Então esse salmo, ele expressa o louvor, ele expressa a ação de graça. Esse salmo expressa o louvor a Deus pelos privilégios, pelas bênçãos recebidas. Nós nunca devemos esquecer da bondade de Deus. Nós nunca devemos esquecer da bondade do Senhor para conosco. Nunca se esqueça da bondade de Deus. A palavra do Senhor diz, olha, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as suas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aí, tremendo esse texto, né? Então, mesmo na prosperidade, mesmo quando você se elevar, mesmo quando você conquistar, você sempre lembre do Senhor. Sempre na prosperidade, nunca se esqueça de Deus. O rei Ezequias, ele ganhou uma grande vitória. O rei Ezequias, ele ganhou uma grande batalha. Deus o elevou. A palavra do Senhor diz que Deus o abençoou. E Deus falou com o rei Ezequias e deu uma ordem para ele. Ele fez com que não entendeu. O rei Ezequias deixou de ouvir a palavra de Deus e exaltou o seu coração. Deus não se agradou, né? Mas ele reconheceu, irmãos. O rei Ezequias, o rei de Judá, ele reconheceu. Deus deu a vitória para ele, Deus deu a bênção para ele, Deus falou com ele e Deus ordenou a ele. Ele deu as costas para Deus e não recebeu a voz de Deus. E Deus não se agradou disso. Mas ele teve tempo e ele se reconciliou com Deus. Ele se humilhou a Deus. Ele pediu perdão ao Senhor.
E o Senhor aceitou, o Senhor o abençoou. Né? Nunca na prosperidade, nunca quando nossa casa estiver cheia, o nosso celeiro estiver abundante, as nossas riquezas aumentarem, não deixe o seu coração se elevar. Não eleve o seu coração. Na prosperidade, nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça do Senhor. Nunca se exalte. Porque até aqui você chegou. Até aqui você chegou. Porque até aqui Deus o ajudou. Até aqui você chegou. Porque Deus o ajudou. Até aí você chegou. Porque Deus o ajudou. Deus o abençoou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela nos tira o peso, nos tira o fardo. A palavra de Deus, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A presença de Deus, ela nos ajuda, ela vai nos aliviar. A presença de Deus, ela vai aliviar o seu fardo. Muitas vezes nós sentimos cansados, irmãos. Muitas vezes nós sentimos desanimados. Às vezes sentimos abatidos. Mas o Senhor, vem a mim. Vem a mim. Vem a mim. E eu vou te aliviar. Eu vou aliviar esse peso. Eu vou aliviar o seu fardo. Porque a minha presença vai fazer isto. Vai fazer você seguir em frente. E a sua presença em nós, ela vai produzir alegria. Vai produzir descanso no nosso coração. Às vezes o meu coração aqui, materialmente, já está meio, né? Então eu preciso correr para Deus. Esse é o caminho, correr para o Senhor. A palavra de Deus diz assim, Jesus, ó, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Né? Louvado seja Deus. Lembra-se do Senhor, lembra-se das bênçãos do Senhor, lembra-se das bênçãos de Deus recebidas, mesmo no meio da pandemia. Olha quantas orações respondidas, olha quantas bênçãos nós recebemos, coisas que a gente nem estava esperando, nós recebemos no meio da tribulação, no meio da pandemia, você foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas orações respondidas, louvado seja Deus. Cada um de nós, irmãos, nós temos bênçãos para contar. Nós temos bênçãos recebidas. Uma enfermidade que foi curada. Né? Uma libertação, um livramento. Né? Um emprego. Muitas vezes um diploma, um casamento. Né? Um filho, que aí às vezes está planejando. Um imóvel. Né? A conversão na família, do seu parente. Né? Quanto tempo, né? Recebemos a bênção de Deus na vida do evangelista e agora vai, depois de muito tempo. Né? Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Uma enfermidade curada. Mas é isso. A gente espera, irmãos. Um caso numa corte, né? Muitas bênçãos recebidas através da oração, irmãos. Ore ao Senhor, ore a Deus, se una a Deus, né? E muitos esquecem de agradecer. Muitos esquecem dos benefícios, né, como diz o salmista aqui. Né? Muitos esquecem dos benefícios recebidos. Olha a sua família, observa a sua família, os seus amigos, na escola, no trabalho. Né? Glorifique a Deus, irmãos.
Glorifique ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem operado maravilha no nosso meio. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá fé, nos dá esperança. Glória a Deus. Eu já falei isso aqui, né? E aqui nós temos que falar também e contar para as novas gerações os feitos do Senhor, né? O salmista aqui, ele fala a esse respeito. No Salmo 78, ele diz que ele ouviu a palavra. Ele ouviu, ele aprendeu do Senhor. Alguém ensinou o salmista, né? A palavra de Deus. Assim também nós, como pais, aqueles que têm seus filhos, ensinam os seus filhos no caminho que ele deve andar, para no final ele não se desviar. Ensinar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram ensinando, o salmista que recebeu instrução, eles transmitiram o quanto Deus os havia abençoado, né? E é maravilhoso quando nós aprendemos da palavra de Deus, quando nós aprendemos do poder de Deus, né? Como Deus operou, como Deus abençoou, né? Nós devemos ensinar aos nossos filhos. Glória a Deus. Relatar aos nossos filhos. Muitas vezes nós ficamos voltados para as coisas negativas, para os erros dos irmãos, ficamos olhando os defeitos na igreja, reclamamos, desconfiamos das coisas de Deus, murmuramos muitas vezes. Hoje o que mais tem é murmuração. As pessoas murmuram, recebem as bênçãos de Deus e ficam murmurando, reclamando, né? Não tem o seu coração agradecido. E aqui o salmista, ele convida você a louvar a Deus, a amar ao Senhor pela sua graça, pelos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essas murmurações, muitas vezes, quando nós começamos a murmurar na frente dos filhos, eles vão crescer com um conceito negativo sobre os pais, sobre o vizinho, sobre o pastor, sobre o professor, sobre o seu patrão. E no final, eles vão se desviar, eles vão sair do caminho. Quando ouve da sua boca, dos pais, reclamação, murmuração, em vez de louvar a Deus, agradecer ao Senhor, ensinar a palavra de Deus. Porque quando fica murmurando, né, a criança vai vai se refletir nos pais, porque não aprenderam a amar a Deus, não aprenderam a amar o seu próximo, né? Então nós temos que ensinar a palavra de Deus. Temos que ensinar como a igreja começou, o sacrifício dos apóstolos, o sacrifício dos discípulos. Ensinar o começo da igreja, trazer a memória ali para eles, né? Porque vai enriquecer a fé dos seus filhos. Comente sobre as dificuldades que eles tiveram no princípio da igreja primitiva, e como Deus usou homens e mulheres abnegados que se dispuseram a ir, a caminhar, a levar a palavra, a orar pelas pessoas, a caminhar léguas e léguas, de bicicleta, de cavalo, para orar para as pessoas, salvar vidas. E interessante que quando eles oravam, os doentes eram curados. Hoje as pessoas oram e é difícil houve uma cura, né? Eles dividiam o que possuíam. Há pessoas egoístas no seio da igreja, né? Nós não podemos ter este coração egoísta. Nós temos que
amar as pessoas. A palavra do Senhor diz que eles dividiam o que eles tinham. O que eles tinham, eles possuíam, eles dividiam com seus irmãos. Mas quando eles oravam, os doentes eram curados, as almas se convertiam, os crentes eram batizados com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a igreja crescia. Assim a igreja expandia na comunhão e no partir do pão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na memória de Deus. Deus nunca se esquece de nós. Muitas vezes nós esquecemos, né? Deus não se esquece de nós. Meio a essa praga, não te esqueceu. Deus não esqueceu de você, porque você está selado, você está marcado com o sangue do Senhor. Você está selado com o sangue de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são para servos do Senhor. Os pensamentos de Deus não são para homens naturais, mas são para homens espirituais. Homens que buscam o Senhor. Homens que vivam na presença de Deus. A mulher pode esquecer do seu filho, mas Deus, Ele nunca esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, Deus, Ele está sempre presente. Deus, Ele está sempre conosco. Deus, Ele está sempre presente, louvado seja o nome do Senhor. Nunca nos deixará. E Deus sempre lhe cuidará de nós. A palavra de Deus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então, nesse processo todo que nós estamos passando, deixa o Senhor cuidar. Deixa o Senhor cuidar de nós. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. A palavra do Senhor: lançai o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Né? Você não vai ser abalado. Né? Em meio às pestes, em meio à pandemia, as coisas, você não será abalado. Deus protegerá o seu lar. Deus